Teki-Teki é uma lenda urbana japonesa bem popular e também muito assustadora. A lenda descreve uma jovem que, após um acidente trágico, se transforma em um espírito vingativo. Vou contar a vocês como tudo isso aconteceu. A história fala sobre uma jovem que estudava no ensino médio. Ela era uma menina inteligente e muito bonita, mas sofria bullying de seus colegas, talvez por ser uma aluna exemplar e uma garota em destaque. Certo dia, as provocações não acabaram bem. Ao sair da escola, ela foi seguida por seus colegas que a praticavam bullying. Com um sorriso que escondia sua dor, a jovem dirigiu-se até a linha do trem, um caminho que conhecia bem, enquanto seu coração acelerava por causa das provocações constantes. Ao chegar lá e ficar esperando o trem, seus colegas se aproximaram, cercando-a como predadores em busca de sua presa, e começaram a fazer provocações cruéis. O clima estava pesado e a tensão no ar, mas a jovem decidiu ignorá-los e focar no barulho distante dos trilhos. Nesse momento, agitada e próxima dos trilhos, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Os alunos, em vez de ajudar, ficaram rindo da garota naquela situação. O riso cruel ecoava no ar, mas logo se transformou em um silêncio desconcertante quando perceberam que o trem se aproximava em alta velocidade. Os risos se transformaram em gritos de horror, mas já era tarde demais. O trem passou por cima da jovem e o que se ouviu foram seus gritos de dor e desespero misturados ao barulho metálico dos trilhos. Depois que o trem terminou de passar, eles se aproximaram da garota e viram seu corpo estirado pela metade. O corpo da pobre menina ficou horrível. O trem a havia partido ao meio. A parte de cima foi para um lado e a de baixo para o outro. A imagem da jovem, agora irreconhecível, com o medo e a raiva em seu rosto, ficou gravada na mente de cada um deles. Após o ocorrido, os alunos decidiram manter tudo em silêncio, pois assim ninguém suspeitaria que eram os responsáveis pelo acidente, até que a notícia veio à tona, cheia de teorias e sussurros maldosos sobre o caso. Algumas pessoas pensavam que ela tinha tirado a própria vida, se jogando no trem. Outros acreditavam que ela sofria de problemas psicológicos ou depressivos. No entanto, no final, ninguém sabia de fato o que havia acontecido. A tragédia tornou-se uma sombra que voava sobre a escola, e a lembrança da garota desaparecida tornava-se cada vez mais distante. Certa noite, os alunos estavam andando tranquilamente pela rua, tentando esquecer o que haviam feito, quando um deles ouviu um barulho estranho, como se algo estivesse batendo no chão. Um deles começou a ficar com medo, e eles foram andando cada vez mais, com o barulho só aumentando, como se algo os seguisse. O aluno, apavorado, começou a andar mais rápido e logo em seguida começou a correr. Os amigos, angustiados, também começaram a correr. Eles passaram de rua em rua, correndo sem parar, até que, em uma das ruas, avistaram a garota morta. Com seu corpo pela metade, sem as pernas e com um olhar vazio, ela os encarava, como se estivesse esperando por eles. O medo ao ver a menina foi tão grande que eles ficaram completamente paralisados. Quando perceberam que ela era a jovem que haviam atormentado, uma sensação de terror os tomou. Dessa vez, a vítima seriam eles. A figura da jovem estava envolta em uma aura sobrenatural. Ela segurava uma foice que se arrastava pelo chão, fazendo barulhos altos e metálicos, ecoando como um indício de morte. O medo havia falado mais alto, paralisando todos eles. Com um grito barulhento, a Teki-Teki pula em direção a eles, partindo-os ao meio com sua foice afiada. Os corpos ficaram largados no chão, desmembrados, enquanto ela, com sua foice ensanguentada, desapareceu na escuridão da noite. Foi a partir daí que a bela jovem se tornou um espírito vingativo, nomeada de Teki-Teki. Ela vaga pelas linhas e plataformas de trem, fazendo várias vítimas para amenizar toda a raiva e desespero que sentiu enquanto estava morta, agonizando nos trilhos. Um jovem, depois de um longo dia de estudos, estava andando pela rua, indo para casa, até que por um momento começou a ouvir barulhos estranhos, como se algo estivesse seguindo-o. Ao olhar para trás, viu a Teki-Teki,
com sua foice em mãos, a cabeça baixa e os cabelos desgrenhados ocultando seu rosto. Ela olhou na direção do garoto, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O jovem, apavorado, começou a correr para casa como se a própria vida estivesse em jogo. Ao se aproximar de sua casa, a Tec-Tec apareceu em cima do telhado. O garoto a avista e fica paralisado com a cena, com o terror congelando seu corpo. Ele começa a andar para trás com muito custo e, então, decide correr novamente. Quando estava correndo, o jovem tropeça e cai no chão. A queda foi intensa e ele percebe que machucou o tornozelo. Ao tentar se levantar, já era tarde demais. Quando notou que o espírito vingativo estava bem ao seu lado, seus olhos se encheram de desespero. O jovem, no chão e em pânico, começa a gritar por socorro, mas de nada adianta. Até que a Tec-Tec levanta sua foice para o alto e corta o jovem ao meio com vários golpes. O mais curioso é que no dia seguinte, as pessoas encontraram somente a parte de baixo de seu corpo, restando apenas suas pernas e cintura. A parte de cima do tronco havia sumido por completo, deixando para trás apenas o eco de uma lenda que continuava a assombrar as pessoas de noite. Além de Tec-Tec, existe outra entidade aterrorizante nas lendas japonesas, o espírito Kashima Reiko. Esta história macabra se passa em uma estação ferroviária isolada em Hokkaido, onde a tragédia e o terror se entrelaçam em um destino sombrio. Kashima Reiko era uma jovem cheia de vida, até que um dia, ao usar o banheiro da estação, foi brutalmente atacada por um grupo de agressores. O banheiro, que deveria ser um local seguro, se transformou em um cenário de horror. Os gritos de desespero da garota ecoaram pelas paredes, mas ninguém veio em seu socorro. Após ser vítima de abuso e ser agredida, seus agressores a abandonaram, acreditando que ela não estava viva. Com um último esforço de vontade, Kashima começou a se arrastar para fora do banheiro, suas forças indo embora a cada movimento. Em um estado de desorientação e dor extrema, ela se arrastou até os trilhos do trem, onde o destino a aguardava. O som dos trilhos vibrando e o apito distante do trem se aproximando criaram um clima de pavor. Em um momento agonizante, ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. O trem, em velocidade máxima, passou por cima de seu corpo, cortando-a ao meio e deixando um rastro de destruição. À noite, quando a escuridão chega, ela surge no exato lugar onde perdeu sua vida. Sua presença é marcada por um frio cortante que faz o coração de quem a vê acelerar. Apesar de ter sido brutalmente partida, a alma de Kashima não encontrou descanso. Em sua forma fantasmagórica, ela começou a se arrastar pelos banheiros das estações de trem, escolas e casas de banho em busca de suas pernas perdidas. Kashima se aproxima silenciosamente, batendo na porta de quem está dentro, e com um sussurro angustiante, pergunta: "Onde estão minhas pernas?" Este é o momento de tensão que paralisa a vítima. A única salvação é responder corretamente. Na Avenida Meixin. Se a resposta demorar a chegar ou for dada de forma errada, algo terrível acontece. Com um movimento rápido e aterrorizante, Kashima passa por baixo da porta do banheiro, pronta para cortar as pernas de quem não respondeu de forma correta. Então, caso você esteja no banheiro e ouça uma voz estranha fazendo uma pergunta, responda corretamente. Caso contrário, o fim será trágico. Embora as lendas de Kashima Reiko e Tec-Tec sejam semelhantes em suas origens trágicas e destinos sombrios, cada uma carrega uma essência única de terror. No Japão, onde a cultura está repleta de histórias bizarras e aterrorizantes, Tec-Tec é uma das mais assustadoras, capaz de fazer até os mais corajosos tremerem de medo. Se você ficou intrigado pela lenda de Tec-Tec e já ouviu falar de Kashima Reiko, curta este vídeo e deixe uma sugestão para o próximo. Muito obrigado por assistir e mantenha-se atento de noite.